Olá, meus queridos, vamos dar seguimento na nossa última unidade, a unidade 6, e nela eu vou explicar para vocês as técnicas de radioterapia, vou falar um pouco sobre a humanização e sobre a segurança em radioterapia. Pessoal, a radioterapia ela vem evoluindo a cada dia. Hoje a gente está falando de técnicas ultra avançadas, tá? Mas nem sempre foi assim. Lá no início da radioterapia, era uma radioterapia convencional 2D. Então, assim, era uma radioterapia no qual demorava muito, tinha que fazer blocos de chumbo, moldes, colocar no equipamento, enfim. Então, um processo muito demorado, muito convencional. E aí, logo em seguida, veio, por exemplo, a radioterapia 3D, que é também chamada conformacional, ou a conformacional ou conformada, no qual a gente tem agora, no uso do acelerador linear, os colimadores multifolhas, tá? Então, nessa tecnologia, a gente vai ter aí, basicamente, mais precisão, a gente vai ter agilidade, porque a gente tem aí no acelerador linear, as multifolhas que vão fazer uma colimação automática guiada pelo planejamento, por sistema de computador, justamente para que o feixe de radiação ele saia modulado ao tumor, ou seja, nos moldes do tumor. Por isso que fala conformacional 3D. Depois da conformacional 3D, a gente pode falar de algumas técnicas que elas são consideradas avançadas. Aqui no Brasil existe uma Sociedade Brasileira de Radioterapia, uma instância voltada para essa classe, né, para essa especialidade, no qual a gente pode navegar no site lá da associação e verificar que lá estão descritas todas as técnicas que são usadas no Brasil. E assim, eu vou falar numa ordem aqui que geralmente é uma ordem cronológica de avanços. Existe, exemplo, a radioterapia de intensidade modulada, que vai permitir a modulação da intensidade do feixe de radiação dentro de um mesmo campo, tá? Qual é a vantagem, por exemplo, com relação a 3D, a conformacional 3D? Então, a gente tem melhor conformação da dose ao volume tumoral e maior proteção de órgãos sadios adjacentes, resultando em menor toxicidade e melhor qualidade de vida para o paciente. E tem as indicações? Tem sim. Então, nós temos os tumores com formatos irregulares ou próximos de estruturas sensíveis, como, por exemplo, a cabeça, pescoço, próstata e pelvis. Tá? Em seguida, eu vou falar agora da radioterapia guiada por imagem, que vai utilizar exame de imagem, por exemplo, como TC, adquiridos no momento do tratamento para verificar a posição do tumor ou do paciente. E as vantagens da guiada por imagem é o ajustes precisos antes ou durante a sessão, corrigindo desvios de posicionamento ou movimento do tumor, por exemplo, devido à respiração. E as indicações essencial para tratamento de alta precisão em diversas regiões do corpo. Exemplo, se um paciente ele tiver que tratar um tumor no cérebro, ideal que seja guiada por imagem, porque é uma região sensível e tem que levar uma alta dose de radiação nessa região aí tão sensível que é o cérebro. As próximas duas técnicas avançadas chamam-se radiocirurgia estereotáxica e radiocirurgia estereotáxica corporal. A estereotáxica ela está relacionada à parte cerebral e a corporal ela é relacionada a outras regiões do corpo. Então precisa, por exemplo, da técnica guiada por imagem, que é acoplada a essa aí, para justamente a gente ter alta precisão, mínima radiação em tecido sadio e redução do número de sessões. E aí são indicados para tumores cerebrais, lesões pulmonares, hepáticas, entre outras. Também tem modelos e exemplos na apostila de vocês. Também tem a tomoterapia, que combina a tecnologia da IMT e IMRT, que é de intensidade modulada, com o sistema de tomografia computadorizada helicoidal, com as vantagens, permite o tratamento altamente conformacional, com imagens diárias para verificação do posicionamento e adaptação do plano. Então, é indicado para tumores com extensão ou complexos que se diferenciam de uma conformação de uma dose muito precisa.
E hoje, mais avançadamente falando, a gente pode falar da radioterapia com feixes de prótons. A gente não está falando agora de radiação X. É uma modalidade avançada que utiliza prótons ao invés de fótons, tá? E aí, qual a vantagem? Os prótons depositam maior parte da sua energia no final do seu percurso, que é o pico de Brandis, o que permite uma dose muito concentrada no tumor, ou quase nenhuma dose dele, poupando significativamente os tecidos sadios distantes do tumor. Tem indicação para crianças, né, que são mais radiosensíveis, tumores próximos a órgãos críticos, como, por exemplo, base do crânio, coluna vertebral, o olho. Enfim, é muito, muito interessante porque a gente está falando aí de uma radioterapia mais segura. E aí, já finalizando aqui a questão das técnicas, eu vou falar da arcoterapia, que é justamente a combinação, pessoal, simultânea da rotação do tubo com a conformação ali do feixe, justamente para que a gente tenha aí uma radioterapia mais precisa e mais rápida. Imagina assim, que o tubo gira em torno do tumor, conformando e expondo em 360 graus aí esse tumor. E aí a vantagem é que ela permite entregar altas doses de radiação de forma rápida e precisa, em menos tempo, o que reduz a duração das sessões de radioterapia. Muito interessante para aqueles senhores que estão bem debilitados, que não conseguem ficar muito tempo imóvel, então aí seria uma vantagem, aí, no caso, para esses senhores. E as indicações, especialmente para câncer como próstata, cabeça e pescoço e pulmão. E aí, nós temos hoje também a implementação da IA dentro da radioterapia. Então, aí a gente tem automaticamente o delineamento de órgãos alvos e de órgão de risco, a gente tem a otimização no planejamento do tratamento, o controle de qualidade e a análise preditiva aí no caso do tratamento. E aí, já finalizando, a gente tem a humanização na radioterapia, que é muito importante que toda a equipe seja humanizada. Se você não gosta de, por exemplo, interagir com pacientes debilitados, idosos, enfim, não é a radioterapia a sua área de atuação, tá? E aí vai lembrar que são pacientes que estão com câncer, tá? Então você tem que ter em mente que é uma área que vai exigir humanização. E para a questão da segurança, a gente tem que priorizar a segurança do paciente. Por exemplo, nunca deixar o paciente tentar subir na mesa sozinho, nunca, por exemplo, deixar também o paciente descoberto, porque é uma área muito, muito fria, ele vai ficar tremendo, isso não vai ser legal para a questão da sessão. E principalmente, pessoal, verificar se o equipamento ele está calibrado, se tudo está funcionando adequadamente, porque a gente está falando de uma especialidade que é voltada para o tratamento e que usa muita dose de radiação, e qualquer erro pode ser fatal, porque ao invés de a gente estar lesando o que tem que se lesar, que são os tumores, né, as células cancerígenas, a gente pode estar lesando tecidos saudáveis que não é de interesse, e a gente ter aí, ao invés de um benefício, ter um malefício aí relacionado a essa radioterapia. Então aqui a gente finaliza, e só recapitulando, 3 módulos foram destinados à tomografia e 3 relacionados à radioterapia, e eu espero que vocês tenham entendido, que vocês façam correlação com o material de base, com os exercícios que estão basicamente disponíveis em todas as unidades, e que vocês façam boas avaliações, tá? E é isso.